Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre frustrações. A importância de vivenciarmos frustrações. Por isso que ainda coloquei o título como Ame Frustrações. Normalmente, como indivíduos, buscamos fugir no momento de frustração. Porque frustração é aquele sentimento de aborrecimento, de tristeza, por algo que nós tínhamos uma expectativa e ela não foi alcançada. Essas frustrações também elas podem ser de alguns fatores internos, questões bem do indivíduo, né? Questão aí, inclusive de falta de autoconfiança, não ter uma questão de uma identidade desenvolvida, autoestima baixa, ou fatores externos, questões que nós esperávamos de outras pessoas, de situações, e isso não se concretizou. São expectativas que nós geramos e não aconteceram da forma que a gente imaginava, que a gente sonhava. Por que é importante a gente enfrentar a frustração? Porque o movimento natural que nós temos é de fuga. Quando nós nos frustramos numa situação ou nós percebemos uma frustração numa área da nossa vida, por exemplo, um relacionamento, a tendência é a gente se afastar. Se a gente se frustrou na expectativa de um relacionamento com alguma pessoa, ou até mesmo na nossa área financeira está muito ruim, a tendência é fuga. Mas se nós aprimorarmos esse sentimento que está gerando toda uma energia dentro de nós e focarmos para uma criatividade, focarmos esforços em superar a importância da frustração, ou a gente também pode falar em outras situações e até somar a frustração, a questão de problemas. Muitas pessoas fogem de problemas e através de problemas, de caos, de frustrações que nós vivenciamos, é que nós podemos ter a oportunidade de crescer com isso. Sempre é numa situação de frustração que eu vou ficar insatisfeita e eu vou procurar alguma alternativa para aquilo e me adaptar. Então, uma das questões da inteligência emocional é a gente saber enfrentar frustrações na vida. Entender que o mundo não gira da maneira que nós desejávamos, que nada é perfeito. Muitas vezes a frustração vem por um perfeccionismo nosso. Nós queremos muito que uma coisa seja de determinada forma, nós queremos planejar tudo e tudo saia da forma exata. Muitas vezes, coisas que dependem do outro, a gente acaba se frustrando. Uma expectativa que a gente criou e a gente não tem uma resiliência de se adaptar àquela situação. Então, a característica de você desenvolver a inteligência emocional é você enfrentar essas frustrações. Principalmente porque quando elas vêm, quando o caos vem, quando o problema vem, o sentimento, a insatisfação, a frustração naquela situação ruim, que você não está gostando, não está satisfeito, se você enfrentar, você vai ter uma recompensa muito importante. Superior. A frustração muitas vezes é algo que você quer um resultado imediato, uma expectativa com relação à criação do seu filho. Mas você vai ver isso muitas vezes o fruto lá na frente. E você tem uma situação hoje que você acaba já esmorecendo. E nesse momento da frustração é você focar naquele resultado que você já almeja lá no final. E isso muitas vezes é pensamento positivo, a gente pode falar, mas eu também acredito muito na questão da fé. Se você observar tudo que Deus fala para nós na palavra dele, na Bíblia, nós vamos ver que os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso, que os planos dele são muito maiores do que os nossos. E aí nós temos que focar no final. E a recompensa virá lá no final. O problema é que hoje nós estamos numa sociedade, numa cultura do imediatismo. Então tudo nós queremos para agora. E aí nós nos frustramos. Se você pegar o natural, se você pegar uma plantação, na semente já tem todo o potencial da árvore, do fruto e de germinar. Mas você vai enterrar ela ali dentro e você vai ficar abrindo a terra ali, o buraco, e fuçando até ela brotar? Não. Você tem uma esperança, você tem uma expectativa. Agora, o processo da germinação, do crescimento, né, florescer e frutificar, tem todo um processo. E assim é na nossa vida. E a frustração é algo que é natural.
E nós não devemos fugir dela, e sim com isso buscar a questão da resiliência e da adaptação, que é uma das características de quem tem uma inteligência emocional. Isso vai gerar em nós um autocontrole e uma autorregulação. Nós conseguirmos nos posicionar. Às vezes a situação é difícil, aquela vontade, aquele medo, aquela ansiedade naquele momento, que vem aquela frustração, que vem aquela situação ruim, mas nós temos que nos conectar com a questão de fé, de esperança, de prospecção, de futuro. Aquele momento, aquela situação, ela não define quem nós somos, para onde vamos, o que nós estamos construindo. O foco da inteligência emocional é a gente desenvolver os nossos músculos das nossas emoções nessas situações difíceis. E a frustração, ela é importante para a gente não ser uma pessoa frágil, uma pessoa de cristal. A frustração, ela deve ser vencida, você não deve se esmorecer com ela, e sim buscar essa energia, canalizar ela para realizar algo mudando aquela situação. Tá insatisfeito com a sua vida financeira? Procure a solução. Tá insatisfeito com o seu corpo? Tá frustrado com a sua saúde? O que você pode fazer? O que você pode fazer? E o que você não pode fazer, o que não depende de você, é você canalizar isso para adaptação, para resiliência e para você focar naquilo que vai ainda acontecer, naquilo que você tem certeza, naquilo que você tem plantado e semeado, ok? Faça desse dia um dia extraordinário, excepcional, na certeza que Deus tem algo excelente para nós, e o desejo dele é que a gente tome controle da nossa vida, que a gente sempre tenha a fé e a esperança do que nós estamos plantando e tudo que nós iremos colher.